investidores, 3 ações que não podem faltar na sua carteira. A primeira é do setor tech, seria a Apple. Vamos dar uma olhadinha aqui do porquê que eu acho interessante a Apple. É bom também que você já aprende um pouquinho sobre como avaliar preliminarmente uma empresa. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o tamanho da empresa. Ela tem aí 3,3 trilhões de dólares como market cap. Como vocês podem ver aqui, é o segundo ativo mais valioso do mundo. O primeiro é o ouro, que tem na média aí de 15 a 17 trilhões de market cap. A Apple está com 3,4 trilhões de market cap. Quando a gente pega valores ali como o revenue da empresa, ela tem aí 385 bilhões aí no último ano. Quando a gente pega ali os ganhos dela, né, quanto que realmente ela levou a 221 bilhões, tá, no último ano. Então, uma empresa aí que vem com os ganhos, os earnings aí vem crescendo bastante, tá? Outra coisa também que eu acho interessante você ver aqui é a margem operacional. A margem operacional dela é quase de 30%, tá? Então, se ela vende algo, né, a 100 dólares ali, ela gasta aí 29 dólares mais ou menos aí com a margem operacional. Isso é uma margem operacional bem interessante. A gente pode até comparar depois lá na stack como é que está a margem operacional de cada uma. Outra coisa interessante a gente ver, então a gente já sabe que ela fatura ali cento e poucos bilhões, e a gente vê quanto é a dívida dela para ver se ela está muito endividada. Uma empresa muito endividada não é interessante, mas indo chamar para um negócio, falar que a gente vai faturar aí 100 mil, só que a empresa está com 1 milhão de dívida. Você vai ficar, né? Opa, que história é essa? Vamos pagar essa dívida quando? Então, no caso, ela tá com a dívida menor ali, então ela consegue pagar facilmente essa dívida que inclui curto prazo e longo prazo, tá? Mas ela, em um ano, ela, só com que ela fatura, ela poderia pagar essa dívida, tá? Como é uma coisa planejada a longo prazo, para mim tá tudo tranquilo. Essa empresa ela não paga dividendo, né? Então quem quer dividendo aí não é interessante, e também vamos ver quanto que ela tem de caixa. Vamos ver como é que tá o caixa e como é que funciona o caixa dela. Então você pode ver que ela tem basicamente 60% da dívida dela em caixa, significa que ela pode facilmente estar batendo isso somado o caixa atual dela, 601 bilhões, somado ao que ela fatura. Então a Apple, para mim, é a empresa aí mais interessante. Outro ativo que você não pode deixar de ter, para mim, de uma forma um pouco mais conservadora, que seria um ganho mais agressivo. A Apple, nos últimos 10 anos, aí valorizou mais de 1000%, por exemplo, fora a valorização do dólar, que nos últimos 10 anos também dobrou. Mas vamos pegar aqui a empresa do Warren Buffett, Hathaway. Ela não tem um crescimento tão grande, tá? Mas ele vem entregando aí ao longo do tempo. A Berkshire Hathaway, ela está valendo aí quase 1 trilhão de dólares, tá? E ela entrega anualmente uma valorização aí de mais ou menos 15%. Nos últimos 10 anos deve ter dado, somatório disso tudo, de mais ou menos 300 a 400%, tá? Seria um 4x aí. Então eu acho bem interessante. Quando a gente pega aqui no TradingView, a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, valorizou aí nos últimos 10 anos cerca de 323%, na média aí 15% ao ano. Se você for pegar, né, 10 anos para trás, é mais ou menos essa mesma valorização. Vamos pegar aqui esse período aqui de 10 anos, né, vamos jogar ali para trás, olha lá, 2004 mais ou menos, ó. Ele vem valorizando mais ou menos essa média. Aqui foi até um pouquinho mais nos últimos 10 anos, mas vamos pensar em 350% a cada 10 anos. Seria 3 vezes o seu capital fora a valorização do dólar. Tá? E o Warren Buffett, né, a referência global aí nos investimentos. Então, eu acho que a Berkshire Hathaway tem um portfólio bem interessante. Quando a gente pega aqui o portfólio da Berkshire Hathaway, basicamente ele está com Apple, né, tem Coca-Cola, bem que eu falo, os bancos, né, então ele investe em boas coisas. É um cara que eu acho que vale a pena a gente estar investindo na empresa dele, devido ao seu portfólio. Aí é um cara que está vendo sempre além do alcance. E o outro ativo que eu acho interessante da gente estar investindo, que não pode faltar na sua carteira, representa o S&P 500, que são as 500 mais empresas do mercado americano. Então, é mais ou menos quanto que tem, tá, dessas grandes empresas, né? Então, você vai ver Google, Apple, Microsoft, enfim, tudo, Amazon, Meta. Então, aqui ele mostra mais ou menos a porcentagem do S&P, e é um índice que vai valorizando. E é um clássico também, essa história clássica do Warren Buffett, onde ele apostou aí contra os gestores, né? Quem que teria o melhor portfólio, e ele apostou só aí no S&P 500, tá? Então isso aí é um clássico, história do mercado, e faz sentido, tá? Quando você coloca aí também a valorização
ETF, né, do S&P 500, que é o IVV. Você pode estar comprando, ou o CFD dele também você consegue comprar no semanal. Quando a gente pega aqui o S&P nos últimos 10 anos também, vamos botar aqui a ferramenta aqui de porcentagem, né? Então vamos botar lá 2014 em média, ele deu aí 261%, né? Então é bem interessante você estar participando disso. A outra opção, caso você não queira ir para essa parte que tem outras empresas sem ser techs, você pode focar nas techs, que é o Nasdaq, que é o 100. Tá? E aí pode ser que, se você gosta de tecnologia, você tenha um melhor resultado aí a longo prazo. Tá? Aqui só de 2017 a gente já teria ali mais ou menos, tá dando mais ou menos a mesma coisa nos últimos 10 anos, tá? Não, acredito que não vai ter tanta diferença não, mas recapitulando, Apple, Berkshire Hathaway, que você estaria comprando bastante Apple, empresas techs também, e o S&P 500, que também tem empresas techs, tá? Então, e outros do mercado. Então, essas são as 3 ações que todo investidor deve ter no seu portfólio.